A crise econômica que o Brasil atravessa muitas vezes deixa os trabalhadores com aquela preocupação em relação ao emprego. Como agir para não perder a oportunidade já conquistada e que garante o sustento? Confira na reportagem do quadro sobre carreiras e concursos. Cursando gestão empresarial antes mesmo de formar, o Silas conseguiu trabalho há 4 anos neste hotel de Goiânia como auxiliar de controladoria. Ele lembra que começou em outra função e logo conseguiu ser promovido, fruto de muita dedicação. Entrei aqui como aprendiz em 2011, foi surgindo as oportunidades e eu fui pegando para mim. Foi difícil, mas a equipe aqui, gerentes, supervisores, eles ensinam bem. São quesitos como este que podem garantir uma vaga no meio da onda de demissões, que começa a preocupar o país. Dados do IBGE confirmam que o desemprego segue em alta no Brasil. Em janeiro deste ano, a taxa de desocupação ficou em 5,9%, considerada a maior desde 2011. Mas será que o fantasma do desemprego assusta o bom profissional? Como eu venho desempenhando meu bom serviço, o final do ano mostrou que eu fui um funcionário do bimestre. Isso mostra que eu estou desempenhando um bom serviço. Então, até hoje, agora nesse momento, eu acho que eu não posso ser mandado embora. E você, sabe como se comportar nesta crise e evitar que seu nome pare na lista de cortes da empresa? Bom, quem traz essa resposta para a gente é a psicóloga Helenides Mendonça. Olá, Helenides, tudo bem? Boa tarde. Olá, Líria, boa tarde. Helenides, como se manter, lá no quadro, no fim do mês da empresa? Momentos difíceis como esse que a gente está passando. Com certeza, nosso amigo da reportagem, ele tem um plus a mais para conseguir se manter no trabalho. E não só isso, ele não apenas se mantém no trabalho, ele conquistou espaços de maior responsabilidade no trabalho. Não é? Eu acho que essa é uma questão fundamental, não é? Você ter realmente aquilo que a gente chama de empregabilidade. Qual é a empregabilidade que esse trabalhador tem para ele conseguir tanto se manter naquele emprego que ele já está, né? Ele já tem um posto de serviço, tanto para alcançar outros espaços, conseguir conquistar outros postos de trabalho para aqueles que não têm ainda esse posto de trabalho, né? E a empregabilidade é algo que é perecível. Ela se acaba, então você precisa constantemente estar se mantendo nessa empregabilidade, estar atualizando e estar estabelecendo competências que possam estar melhorando a sua empregabilidade. Tem uma receitinha, tipo assim, ser pontual, buscar o crescimento da empresa e o crescimento pessoal? Tem algumas regras a serem seguidas? Eu acho que tem alguns fatores que envolvem aquilo que a gente chama, eu costumo dizer para os meus alunos de psicologia organizacional assim, olha, você tem que estar estabelecido num tripé, que envolve conhecimento, habilidades e atitudes. Tá? Então você tem que ter conhecimentos, não apenas conhecimentos técnicos sobre a sua atividade, sobre o seu serviço, mas também conhecimentos em termos de que produto essa minha empresa trabalha. Eu entendo disso que nós vendemos, não é? Se eu trabalho na universidade como uma professora, eu vendo serviços de educação, eu entendo desse produto, eu entendo desse serviço, quer dizer, qualquer que seja a sua área, você tem que ter conhecimentos técnicos e entender do serviço. Em termos de habilidade, você precisa ter habilidades em diferentes níveis, não é? Não adianta, tem muita gente que tem um conhecimento enorme, conhecimento técnico admirável, mas ele não tem a habilidade, ele não tem aquela perspectiva de como fazer a história acontecer, de como fazer a diferença no trabalho. Ele precisa fazer diferença, ele precisa agregar valor para a empresa onde ele trabalha. Até que ponto esse trabalhador, ele é realmente um diferencial na empresa? Até que ponto a empresa onde ele trabalha percebe que esse trabalhador, olha, sem ele vai ter uma diferença, não é? Uma diferença para menos, uma diferença negativa. Então ele tem que agregar valor, ele tem que ser importante para a organização. Para isso ele tem que ter habilidades. Habilidades de relacionamento, habilidades na própria execução da tarefa. Não é? E ele tem que ter atitudes proativas, atitudes de levar à frente uma proposta de trabalho, de levar à frente, de ter a empresa
não como um empregado. O que acontece é que as pessoas pensam naquela instituição, ou naquele trabalho, naquela empresa onde ele trabalha, como um empregado. Ele tem que ter uma visão diferente. Ele tem que ser um fornecedor. Tá? Ele tem que imaginar, olha, eu sou um fornecedor, aquilo que eu me propus a fazer, né? Eu faço e faço bem. Então a pessoa precisa optar, Lira, por uma carreira. Qual é a carreira que eu quero seguir? O que eu quero ser? Não é? Em que eu quero trabalhar? E a partir daí, ele realmente organizar e ser o gestor da sua carreira da melhor maneira possível. E estabelecendo metas de desempenho, metas de competência e nunca esquecer, sabe, de realimentando constantemente esse fator empregabilidade, sobretudo no momento de crise, onde os empregos estão faltando. Helenides, ele trabalha para uma empresa, mas ele mesmo é uma empresa, né? Ele tem que se mostrar isso aí, dessa forma. Claro. Isso no sentido de que a carreira dele, a gestão dessa carreira, depende dele. Não é? Ele é um empresário da sua própria carreira. Como? Fazendo acontecer, procurando se atualizar constantemente. Quer dizer, não dá para um trabalhador hoje em dia, nesse mundo globalizado, com competências múltiplas sendo exigidas de todos os profissionais. Ele não pode ficar desatualizado. Quer dizer, o mundo está globalizado, falar línguas é fundamental. Não é? Precisa se comunicar com em outros idiomas, em outras línguas. É necessário que você tenha conhecimentos técnicos, que você se especialize. O que está acontecendo na minha área de mais atual, de mais moderno? Né? E é lá focar nesse local. Exatamente. Helenides, muito obrigada por participar aqui conosco com tantas informações importantes. Obrigada ao mesmo. Muito obrigada a você, Lira. Muito obrigada, telespectador. Foi um prazer. Ok, eu conversei agora com a Helenides Mendonça, que é psicóloga.